Olá, para quem está chegando. Oi, Klaus, tudo bom? Oi, Rodrigo. Se estiver falhando a internet, vocês me avisam, gente, que minha internet não tá lá essas coisas. É, vamos então começar a nossa live de sexta. Tô tentando achar um jeito aqui de ficar com a capa do livro para vocês verem. Olá, oi Vanessa, que chegou agora também. A gente já vai começar, só vou esperar mais um pouquinho. Hoje eu tô aqui tendo que segurar o telefone porque não consegui colocar. Oi Fer, oi Luiz. Então a gente vai começar a falar hoje, nossa live de hoje é sobre livros reportagem, de tirar o fôlego. Essa é a ideia. A ideia das lives de livro reportagem foi indicada numa das nossas primeiras lives já. E aí alguém falou assim, Ana, a gente podia falar, né, um dia sobre livro reportagem. E eu confesso pra vocês que foi bem difícil escolher 3, né? Tanto que eu não vou só falar de 3, eu vou falar de 4. Porque eu fui diminuindo, e daí eu falei assim, não, pelo menos 4 eu tenho que falar. Então, eu vou começar, na live de hoje eu vou falar de 4. Deixa eu perguntar uma coisa. Boa noite, demorei, mas cheguei. A gente acabou de começar também. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, o que era? Vocês estão ouvindo bem? Porque hoje eu tô testando um fone diferente, eu não sei se ele vai... Eu não achei o meu fone certo, eu tô tudo atrapalhada hoje. E eu também não tô nem conseguindo colocar as capas do livro aqui, mas eu vou procurando. Enquanto isso, eu vou falando de um dos livros de reportagem, que é um livro que eu tenho, né? Então eu não preciso mostrar necessariamente a capa aqui no iPad. Muito bem, então hoje a gente vai falar de livros-reportagem. Os livros-reportagem, eles são uma ideia diferente, né, do que a gente fez naquela outra live, que era uma live que falava de histórias ficcionais baseadas em histórias reais, né? Os livros-reportagem são livros que trazem efetivamente as histórias reais. Então, para quem é de jornalismo, né, é normalmente o gênero preferido, porque as grandes histórias, né, estão normalmente relatadas em livros. E livro-reportagem é uma coisa engraçada, assim, que é muito difícil ter um livro-reportagem alegre, né? Ou um livro-reportagem leve. Não existe, né, muito, assim. Existe um ou outro, mas os livros-reportagem, de uma maneira geral, são livros bem pesados, assim. Então a gente vai falar hoje de algumas histórias que eu acho que são bem complicadas e são livros, às vezes, até difíceis de ler, assim, difíceis de engolir tudo aquilo, né? Difíceis de conseguir aceitar as histórias que a gente lê. As que eu trouxe especialmente, assim, foram livros bem difíceis para ler, né? Tem um deles que não é necessariamente assim, tão pesado, mas, enfim, acho que o livro-reportagem tem essa característica. É a característica de ser uma leitura para a qual a gente tem que se preparar, né? Então essa é a nossa ideia. Vamos lá, obrigada Aline por mandar aqui o comentário, que eu já vou fixar o comentário aqui para todo mundo saber qual é o nosso tema de hoje. Então, vamos falar de livros, reportagens e tirar o fôlego. Muito bem, vou começar com o primeiro que eu separei, que dá pra dizer assim que é um dos meus livros de reportagem preferidos da vida, um dos livros preferidos da vida também, que é o A Sangue Frio, do Truman Capote. Vocês já devem ter percebido como é difícil assim eu apresentar o livro, né? Porque tem muito livro que eu tenho lido no Kindle, especialmente nos últimos, acho que talvez nos últimos 2 anos. Então, tem muito livro que eu mostro pra vocês só a capa aqui no iPad, mas o A Sangue Frio eu tenho. E eu tenho depois de já ter lido ele, assim, porque eu queria comprar pra ter. É aquele livro que você quer comprar pra ter. Muito bem, o A Sangue Frio, do Truman Capote, é a história do assassinato da família Clutter,
no Kansas, nos Estados Unidos, na década de 70. Nossa, agora me fugiu essa data. Mas foi uma... Não, acho que foi até antes. Foi uma chacina que aconteceu nos Estados Unidos. E essa chacina foi de uma família, foram 4 membros da família totalmente mortos de um jeito totalmente violento, né? E uma família que as pessoas, assim, elas não entendiam por que mataram aquela família. Isso aconteceu na cidade de Hong Kong, né? Nos Estados Unidos, uma cidade pequenininha. E nessa cidade todo mundo ficou abismado com o que aconteceu, porque eles foram mortos de um jeito super violento, foram mortos a tiros, enfim, alguns deles morreram clamando para ficar vivos, então foi assim uma chacina horrorosa, né? E aí o que aconteceu? Como foi numa cidadezinha muito pequena, essa notícia ela foi noticiada para os Estados Unidos inteiro, mas de uma maneira geral não foi assim uma coisa, né, muito, muito divulgada. E o Truman Capote, nessa época, ele trabalhava na The New Yorker, que era uma revista, uma revista até hoje super importante dos Estados Unidos, e ele viu a notícia dessa chacina muito tempo depois. Talvez ali uma semana, umas 2 semanas depois que a chacina já tinha acontecido. E ele viu um pedacinho, era assim, no New York Times, ele viu bem embaixo, assim, e daí ele recortou essa notícia, chegou pro editor e falou assim, eu queria fazer uma matéria sobre a história dessa família que foi assassinada. Vocês permitem que eu vá, né, pra Holcomb, que eu tente falar com as pessoas que conheciam a família e tal? E aí a The New Yorker manda ele pra cidadezinha para fazer a tal da matéria. Só que o que acontece? O Truman Capote, ele era um cara extremamente detalhista, assim, né? E ele trabalhava com muitas entrevistas, tal. Esse livro é cheio de histórias ao redor dele, dava para inclusive fazer a live inteira só para falar dele. Eu vou tentar falar a maioria das histórias que eu acho que são interessantes sobre ele. Mas assim, ele foi uma pessoa que sempre fez muita entrevista para os textos dele, enfim, mas ele nunca foi um cara assim que emplacou totalmente um livro reportagem, digamos assim. Ele é o autor, né, do Bonequinha de Luxo, que é um livro super famoso, que virou um filme super famoso, enfim, mas ele não era uma pessoa efetivamente de escrever grandes reportagens. E aí o que acontece? Ele vai para essa cidade e ele começa a se envolver, oi mãe, ele começa a se envolver com as pessoas da cidade. E ele começa a entrevistar essas pessoas. Na verdade, não é nem ele que entrevista. Ele era muito amigo da Harper Lee, que escreveu O Sol é para Todos, a gente já falou desse livro aqui, e ele pediu para Harper Lee ir junto com ele, porque ele era gay e ele dizia que as pessoas não iam querer falar com ele, que as pessoas eram muito preconceituosas, que ele precisava da ajuda dela para entrevistar. E a Harper Lee foi uma super ajudante nesse livro, assim, dá pra dizer que ela foi a responsável pela maioria, por exemplo, das primeiras entrevistas do livro. E essa já é uma primeira treta do livro, porque o Truman Capote em nenhum momento faz um agradecimento a Harper Lee, em nenhuma edição do livro, né? Mas enfim, eles vão pra Holcomb, o Truman Capote começa a entrevistar todas as pessoas da cidade, e nisso passa assim 1, 2, 3 semanas, né? Ele tá lá já 1 mês, e daí o pessoal da The New Yorker fala assim, escute, você não vai mandar matéria? Você vai ficar aí até quando, né? Ele fala, não, é que eu consegui muita informação, é uma história muito boa, segurem mais um pouco que eu já vou entregar essa história pra vocês. E aí ele vai ficando, até que depois que ele já tinha ficado na cidade mais ou menos uns 5, 6 meses, uma coisa assim,
Ele já ia voltar, ele ia começar a escrever e ninguém tinha achado os assassinos, ninguém tinha encontrado, ninguém tinha quase nada de pista. Então foi uma chacina assim que ninguém sabia por que tinha acontecido, por que tinham matado aquela família, que era uma família tão benquista na cidade, enfim. E daí quando ele já tinha esgotado todas as entrevistas na cidade, falado com todo mundo que ele tinha que falar, ele estava voltando e aí pegaram os assassinos, né? Fora em outro lugar dos Estados Unidos, mais longe, acho que na Califórnia, uma coisa assim. E aí o Truman Capote liga para The New Yorker e fala: olha, acharam os assassinos, agora eu não posso voltar, agora eu vou ter que esperar eles chegarem para ver se eu consigo entrevistar eles para contar a história. E aí, gente, ele começa a ter contato com os assassinos, né? E existe toda uma história que diz que ele se apaixonou por um deles, que ele teve uma... até mesmo que ele teve assim, uma relação mais próxima e tal. E aí ele começa ele vai e entrevista os assassinos, que são esses aqui. Eles até... Ó, a família que foi morta é essa daqui, a família Clutter, né? Então, um menino, uma menina, o marido e a mulher... E os dois assassinos são esses aqui. Dizem que ele se apaixonou por esse daqui, né? Que é o Perry, eu acho. E aí o que acontece? Ele começa a se envolver com os dois, ele começa a entrevistar os dois na cadeia. E aí, gente, ele fica 5 anos escrevendo esse livro. Ele começa, né, com 1 mês, 2 meses, enrola as pessoas lá na The New Yorker e tal... E em 5 anos que ele conseguiu efetivamente terminar. E foi um livro, gente, que fez muito sucesso, porque assim, ele publicou capítulos na The New Yorker. Existem até histórias que dizem que quando ele começou a publicar esse livro, quando a The New Yorker não aguentava mais esperar e falou assim, ó, você precisa mandar alguma coisa, você precisa mandar pelo menos alguma coisa pra gente publicar. Ele mandou um primeiro capítulo e esse primeiro capítulo foi publicado na The New Yorker. E aí, diz que na semana seguinte tinha fila para comprar a revista, porque as pessoas queriam saber o que mais que ia acontecer. E foi ali que eles se deram conta de que que um livro sobre isso poderia ser um grande sucesso. E aí ele começa a desenvolver isso. A The New Yorker hoje, existe uma série de histórias em torno desse livro, assim, porque ele primeiro... A gente tá falando do A Sangue Frio, do Truman Capote. Primeiro que ele é um livro-reportagem que foi... que, na verdade, inaugurou um jeito diferente de escrever grandes reportagens, né? Então, é um livro muito detalhado, é um livro com muitas sensações, né? É um livro que você percebe, inclusive... o posicionamento do autor, né? Você percebe, por exemplo, que ele... em determinado momento fica com pena do assassino, né? Você percebe que existe esse envolvimento, assim. E aí ele passou a ser considerado, né, um romance-reportagem. Então, esse livro, ele tem a característica de ter sido escrito de uma forma diferente, e por isso que ele acaba sendo, assim, um grande clássico dos livros-reportagem. É um livro extremamente detalhista, só para vocês verem. Esse daqui que eu tenho o livro na mão, eu posso ver exatamente, né? Mas é um livro que tem 430 páginas, 440, na verdade, 432 páginas. E ele, assim, é tão detalhista que ele demora bastante para chegar no crime. E quando ele chega no crime, que é mais ou menos no meio do livro, então pensa como ele descreve várias coisas, né? É uma coisa muito assustadora, assim. Eu lembro que eu sonhei com essa cena da chacina, porque é tão detalhado, ele conta de uma maneira tão detalhada como que os assassinos entraram, o que eles fizeram, quando eles subiram a escada, quando eles abriram a porta... E eu lembro que quando eu li, assim, eu fiquei muito chocada com a descrição, porque parecia que era um tour guiado pela casa onde aconteceu a chacina, assim, você se imaginava entrando, subindo a escada, vendo como é que ele deu o tiro na menina, no menino. É assustador. E eu lembro que eu sonhei, assim, não foi uma noite nem duas, assim, sonhei algumas noites com essa cena, porque é uma cena extremamente, muito bem detalhada na escrita, assim. Então é um livro
muito caro a mim, porque eu acho que a linguagem, a maneira como ele é escrito é sensacional e porque acabou inaugurando aí um jeito novo, né, de fazer livro-reportagem. Esse romance, ele diz até que é um romance de não ficção. O Truman Capote foi a primeira pessoa a usar esse termo, que aí passou a ser um termo usado no novo jornalismo, no jornalismo literário, enfim, que é um romance não ficcional, né? Então, por que esse livro tem tanta história, né? Além de tudo isso, dele ter sido um marco nos livros-reportagem, ele tem muita história em torno da produção dele. Então tem essa história da Harper Lee, tem a história de que ele se apaixonou pelo assassino. Nada disso é comprovado, né? Da Harper Lee tem comprovação, mas que ele se apaixonou, que ele se envolveu, enfim. Dizem que ele escreveu as 432 páginas, que são extremamente detalhadas, sem anotar nada, porque diz que ele tinha uma memória, né, uma memória muito boa para o que ele ouvia, então diz que ele não anotava, ele simplesmente ouvia as pessoas durante o dia, chegava de noite e escrevia lá. Então existe muita lenda em torno desse livro, né? E uma das lendas, né, essa foi há pouco tempo mostrada, né, e levada a público. Dizem que um dos assassinos também escreveu um livro sobre a chacina, e o Truman Capote ficou sabendo, porque eles ainda estavam vivos e ele ainda visitava os assassinos na cadeia para fazer entrevista. E aí diz que ele deu um jeito assim de sumir com esse livro, deu um jeito de que esse livro não aparecesse, que é justamente para que só ele pudesse ter sucesso com o livro que contava a história da chacina, que ele não queria a visão dos assassinos, né? Então, aí esse livro do assassino veio à tona há pouco tempo, há 3, 4 anos, e saiu uma matéria até na Folha de São Paulo, tal, falando que esse livro existia. E que provavelmente houve ali, sim, uma maneira de o Truman Capote acobertar esse livro e fazer até com que ele sumisse para que só o livro dele fizesse sucesso. Então tem essa história em torno disso. Tem uma outra história em torno disso, do Truman Capote, do A Sangue Frio, que diz que muita coisa do que ele escreveu não é verdade, né? Muita coisa do que ele escreveu é criada, é romanceada, né? Fantasiada, tal. A The New Yorker, em determinado momento, que também faz pouco tempo que ela fez isso, ela até escreveu assim que ela até se arrependia de ter sido cúmplice na publicação desse livro, assim, que ela se arrependia desse livro. Depois ela voltou atrás, assim. Mas existe um monte de história em torno desse livro. Então eu acho que, além da história em si, além de como o texto é escrito, de todo o detalhamento do texto, acho que essas histórias em torno do Truman Capote e do A Sangue Frio é que deixam o livro mais maravilhoso ainda e com mais curiosidade pra gente ler, né? Então, gente, são 432 páginas, é um livro enorme, é uma história incômoda, existem partes ali que são narradas de um jeito que é horroroso, mas eu acho que vale muito a pena ler. Então, o primeiro livro que tá na minha lista aqui é o A Sangue Frio, do Truman Capote. O segundo livro, então, esse que eu quero mostrar pra vocês, ele tá, na verdade, no meu iPad, e eu não consigo, não sei porquê, entrar na capa. Mas, deixa eu ver se eu consigo achar, a parte 1 aqui já é... Mas eu vou mostrar pelo menos onde tá aqui na minha... Deixa eu ver. Onde tá na minha biblioteca, que eu acho que eu consigo mostrar. Vamos ver. Que é esse daqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Jon Krakauer, Missoula. Já tento achar a capa aqui enquanto eu vou falando dele. Gente, o Jon Krakauer tem vários livros-reportagem impressionantes. Tava pausado, né? Ele tem um outro livro que fala sobre alguns livros... uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, um caso de crime, enfim, de religião. Então ele tem vários livros legais. O Missoula é a história de uma cidade universitária que ficou conhecida como a cidade do estupro. Então eu falei pra vocês, né, que são assim, só livros, né, leves.
E aí ele foi pesquisar todos os casos de estupros universitários nessa cidade. Ela é uma cidade universitária e ela começou com uma denúncia. E aí várias pessoas começaram a ter coragem, várias mulheres começaram a ter coragem para dizer que foram estupradas. E os estupros, eles eram vindos em diferentes situações. Estupros que eram feitos às vezes por colegas das meninas, né? Então, que tem aquela ideia, né? De que, que se é teu amigo, tal. Enfim, é estupro, não é consentido. Então, estupros de colegas de alojamento da universidade. Fala muito sobre aqueles grupos, as irmandades que existem nas universidades norte-americanas e como essas irmandades, elas são, né, um lugar assim extremamente propício para esse tipo de crime. E aí ele vai contando várias histórias. Então o livro são várias histórias que ele pesquisou, registros jurídicos, que ele entrevistou as vítimas quando elas puderam falar ou quando elas quiseram falar. E assim, gente, é assustador. É um livro, assim, assustador, porque quando você começa a ver isso que acontece nas universidades, de uma maneira geral, né? Não é só nas universidades norte-americanas, a gente teve vários casos aqui com aquela CPI que foi aberta por causa dos casos de medicina na USP. Então, a gente ouve muito sobre isso, e quando você lê isso num livro é extremamente desesperador. Então o Missoula é justamente a descrição, né, e a narrativa sobre várias mulheres universitárias, normalmente, né, garotas universitárias, vítimas de estupro e estupro de diversas situações, por desconhecidos, por conhecidos, enfim, uma situação super complicada e um livro, assim, extremamente pesado, extremamente triste, mas extremamente necessário. Acho que isso é uma coisa interessante. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aí, que eu tô falando aqui igual uma louca sem parar. Devia ter o nome dela na capa, da Harper Lee, né? Devia ter, com certeza, gente. Hiroshima. Nossa, não tava na minha lista, hein? Mas acho que eu já vou colocar um quinto aqui. Daqui a pouco vai acabar o tempo, né? Porque... Muito bem. Vou começar a falar sobre um terceiro livro que eu separei aqui pra vocês. Vocês viram que até agora eu falei do Truman Capote, que era norte-americano, falei do Jon Krakauer, que é norte-americano, e agora eu vou falar sobre uma brasileira. Eu vou falar sobre um dos livros dela, porque eu também não consigo ver a capa aqui. Eu tenho no meu iPad aqui, mas eu não consigo mostrar a capa pra vocês. Sabe Deus por que isso acontece. Mas eu vou mostrar pra vocês um dos livros dela, que é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Gente, a Daniela Arbex, vale a pena você ler absolutamente todos os livros dela. Todos, né? Ela escreveu O Holocausto Brasileiro, ela escreveu Todo Dia, a Mesma Noite, sobre a Boate Kiss, sobre o incêndio na Boate Kiss. Ela escreveu Cova 312, que foi a busca dela por um desaparecido na ditadura política. E ela escreveu, tem algum outro que eu não tô lembrando, mas e daí tem esse Holocausto Brasileiro, sobre o que eu vou falar. O Holocausto Brasileiro, gente, próprio nome assim já é pesado, né? Ele conta a história de um manicômio que existiu durante décadas, até mais ou menos fim da década de 70, em Barbacena, Minas Gerais. E ela ficou sabendo dessa história quando ela estava fazendo um outro livro-reportagem. Se eu não me engano, quando ela estava fazendo Cova 312, ela ficou sabendo do Holocausto, desse manicômio de Barbacena, que se chama Hospital Colônia. E ela ficou sabendo de alguma história desse hospital e achou assim absurdo, porque foi uma história contada meio por cima para ela sobre o quanto aquele hospital tinha sido extremamente desumano, né, no tratamento de pessoas que eram, né, consideradas com algum distúrbio mental. E aí ela foi atrás dessa história. Então ela foi para Barbacena, ela analisou milhões de documentos. O Holocausto Brasileiro é um livro imenso, ele também tem umas 300 e poucas páginas.
E o livro, gente, é um desespero, porque conta a história desse hospital colônia. Só para vocês terem uma ideia, Barbacena, Minas Gerais, de uma maneira geral, tenta esconder essa história. Eles têm vergonha dessa história, né? Porque foi uma história desumana demais. E esse hospital colônia, ele era basicamente um depósito de gente. Era um lugar para onde as pessoas eram mandadas, não necessariamente porque elas tinham algum distúrbio mental ou porque se achava que elas, né, tinham algum problema relacionado a isso. Mas as pessoas eram mandadas para lá para que, às vezes, outras pessoas pudessem se livrar delas. Então, por exemplo, existe uma história lá no livro, e dela vai contando todas essas histórias desses pacientes que foram do hospital. Então ela conseguiu entrevistar pessoas que estavam no hospital colônia e que hoje já são bem mais velhinhas, tal, mas que passaram por tudo aquilo. E só pra vocês terem ideia, assim, só pra vocês terem noção do grau de como as pessoas viam esse hospital colônia, tem a história de uma menina que foi mandada pra lá, que ela era empregada doméstica numa cidade, numa família super rica, de Belo Horizonte, e aí ela foi estuprada pelo patrão dela e ela ficou grávida. E aí ela chegou pro patrão e falou, eu tô grávida, né, enfim, o que a gente vai fazer? O que ele fez, ele mandou a menina pro hospital colônia e ela nunca mais saiu de lá, né, porque as pessoas que iam pra lá sãs, que eram muitas, eram mandadas ou porque ficou grávida e a família não queria mostrar isso para a sociedade, a pessoa, a amante, que o cara não queria mais amante, mandava para lá, né, eu não quero esse filho bastardo, mandava o filho bastardo para lá. Era isso, era um depósito de gente. Então muita gente chegou lá sã, né, sem nenhum problema mental, mas todas as pessoas saíram de lá com problemas mentais, porque era um depósito de gente, não tinha condição de higiene nenhuma, e era um lugar que recebia dinheiro do governo, era um lugar que recebia dinheiro do Estado. E assim, quando você começa a ler o livro, é muito desesperador. Tem fotos, tal, e vai mostrando assim o quanto o quão baixo o ser humano pode chegar assim na desumanidade, né? E essas pessoas chegavam a Barbacena de trem. Então, a Daniela Arbex, ela deu o nome do Holocausto Brasileiro porque aquilo era praticamente um campo de concentração. Era como, assim, os judeus chegavam de trem, né, em Auschwitz. As pessoas chegavam de trem em Barbacena. Então, para ela, assim, aquilo era um campo de concentração, por toda a história que ela leu. E aí, quando eu já assistia a Daniela Arbex dando algumas palestras e tal, ela diz que não tinha como dar um nome diferente para o livro, que aquilo realmente era um holocausto, né? E aí ela considerou um holocausto brasileiro. É horroroso, gente, esse livro, é desesperador, assim, quando eu falo horroroso, né, vocês entendem, ele é, assim, extremamente pesado, mas é um livro, assim, gente, ele é tão detalhista, o texto dela é tão excelente, assim, porque é um texto claro, é um texto límpido, sabe? Você sabe exatamente aonde ela quer chegar com as informações que ela coloca, mas é um livro muito triste. Todos os livros dela são tristes, né? O Holocausto Brasileiro, Todo Dia, Mesma Noite, o Cova 312, e tem mais um que eu não tô me lembrando, porque, se eu não me engano, são 4 livros da Daniela Arbex. Eu já li todos, mas eu não lembro qual é o quarto, só se eu tô me enganando aqui. Mas, de uma maneira geral, assim, o livro da Daniela Arbex sempre vale a pena, a gente pega qualquer um que vale a pena. Ana, uma sugestão para essa ou próximas lives. Seria interessante selecionar um trecho do livro, coisas de 4 ou 5 linhas, ler pra gente, pra dar um tom dos livros e tal. Legal, vou fazer isso. Tá doida fazer essa live sem Hiroshima? Rota 66. Gente, Caco Barcelos, né? Abusado. Rota 66. Meu Deus, né? Verdade, Eve. Não vai dibrar a gente no Hiroshima, não. Não vou, pode deixar. Adoro esse livro. O Holocausto ou o do Truman Capote? Dani Arbex é rainha demais. O Cova é demais. Daniela é precisa e delicada, é verdade. Livro triste, mas todo mundo deve ler. O Holocausto, Mariana, ou o Missoula, que também é pesado, que também é triste. O Ano do Pensamento Mágico também é bom. Kelly, entra aí pra conversar comigo, eu não conheço esse livro. Meu livro reportagem preferido é o Notícias do Planalto. Gosto da narrativa próxima,
contando os bastidores do Planalto na época do Collor. Putz, Notícias do Planalto é excelente. É muito bom mesmo, é toda a época do Collor. Não li ainda esse, deve ser forte, me soula, é. Ficava imaginando a cena dos pacientes chegando no trem. Ui, eu também, gente. Só saía de lá morto ou totalmente louco, né? Porque, assim, algumas pessoas continuaram nesse Hospital Colônia, mas, assim, quando tudo foi... Quando as pessoas descobriram, quando foi um escândalo que estava acontecendo em Barbacena, aí eles mudaram o lugar, né? E simplesmente começaram a transformar, teoricamente, num hospital decente, assim. Então, existem hoje pessoas que são indenizadas pelo governo de Minas Gerais até hoje por causa do que elas passaram no Hospital Colônia de Barbacena. É bem legal. Muito bem, deixa eu ver aqui. Chama a Mariana para falar do Holocausto. Ah, também quero, gente. Quero falar com um monte de gente. Tá, vou falar do Hiroshima, gente. Porque, né, foi o que vocês falaram. Não era o meu escolhido aqui, terceiro. Mas já que rolou essa pressão, eu vou falar sobre ele. Porque o Hiroshima, meu Deus do céu, né? Ele é um livro-reportagem, assim, absurdo. Livro-reportagem Hiroshima é do John Hersey. Deixa eu ver se eu acho a capa dele aqui para falar para vocês. Tá meio ruim, aqui. Esse daqui é o Hiroshima, do John Hersey. Na capa, ele fala a mais importante reportagem do século XX. Um retrato de 6 sobreviventes da bomba atômica, 1 ano depois da explosão e 40 anos mais tarde. Gente, o Hiroshima, eu não sei nem como começar a falar dele pra vocês, porque assim, é um livro que você sente as coisas. Eu acho que isso que é o mais impactante pra mim. Isso mesmo, Hiroshima, eu tive sensações físicas ao ler. É exatamente isso. Quando você lê Hiroshima, primeiro, Hiroshima conta a história de 6 sobreviventes da bomba de Hiroshima. Essas histórias vão sendo contadas de maneira a entrelaçar, né, esses personagens, enfim, vai mostrando um pouco de um pouco de outro, até você pegar o ritmo, né, de quando ele vai contando a história inteira. E aí, ele chega... E também tem uma parte, né, que conta a história desses 6 sobreviventes 40 anos depois. E eu lembro que quando eu comecei a ler, você começa a ler e você começa a se envolver com os personagens, né? Ah, a fulana era uma costureira, o fulano era padre e tal, né? Então vai contando, assim, o cotidiano deles naquele dia da bomba, no dia que a bomba caiu em Hiroshima. Que ela foi jogada, né, no caso. E aí, gente, quando a bomba explode, né? A bomba atômica, ela é uma bomba silenciosa, né? E assim, eu descobri isso lendo Hiroshima. Eu não tinha ideia disso. Porque você ouve o silêncio no livro. É bem estranho isso que eu tô falando, mas você ouve o silêncio. Você ouve... você percebe aquele desespero, mas você percebe assim que a cidade está extremamente quieta. Porque as pessoas não têm a menor noção do que estava acontecendo. Elas não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Elas não sabiam o que era aquilo, elas não sabiam se era da guerra, se não era. Elas não tinham ideia, né? Ninguém tinha ideia do que era uma bomba atômica. E assim, a bomba ela matou 60 mil pessoas instantaneamente, né? Fora todas as outras pessoas que foram morrendo depois, aos poucos. E aí vai contando a sensação de cada um daqueles sobreviventes, onde que eles estavam, o que aconteceu logo que a bomba caiu, o que eles percebiam em volta deles, né? Quais eram as preocupações deles naquele primeiro momento, as dúvidas, a coisa de não saber o que era aquilo que estava acontecendo. E aí, gente, eles começam a narrar a cidade, né? Ah, então eu comecei a andar e eu vi isso, aquilo, aquele outro. Gente, você sente as coisas. Você sente... quando ele conta como a bomba faz a pele cair, né? Você imagina o que é a pele caindo, né? Existe uma parte que... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque... Esse daqui tem bastante... É muito impactante, sente mesmo, se sente sufocado, né? Depois aquelas partes das pessoas agonizando e mais tarde com queloides. Mano, quando fala que eles achavam que era chuva e eu sentia as gotas na pele. Exatamente, porque como eles não tinham ideia do que era, né?
E era o produto atômico, né, caindo na pele delas. Daí falava assim, daí o fulano foi pegar a mão dele, mas daí ele ficou com toda a pele da mão dele, do outro fulano. Gente, é assustador. E as pessoas que estavam próximas do epicentro da explosão e viraram pó. Gente, isso também é desesperador, né? Isso inclusive diz que existe... Eu nunca fui pra Hiroshima, mas diz que isso dá pra ver quando você vai visitar o memorial de Hiroshima, que foi feito, né, o museu, na verdade, de Hiroshima, que foi construído no epicentro da bomba, né, onde exatamente a bomba caiu. E existem vários relatos, né, de que as pessoas, elas simplesmente viravam pó. O que sobrava deles era a sombra. No momento em que a bomba caiu, foi isso que aconteceu com um monte de gente. Elas viraram um nada. Então, assim, Hiroshima, pra mim, sempre foi uma parte da história da Segunda Guerra, né? Eu acho que isso que é o mais incrível dos livros-reportagem, de uma maneira geral. Os livros-reportagem, eles fazem você se aproximar de determinadas histórias que pra você eram só histórias nos livros de história, né? Hiroshima, pra mim, era isso. Era um livro... Era uma história que teoricamente foi o que acabou né, foi o fim da Segunda Guerra, e que foi uma resposta dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos ainda vendem essa ideia, né, de que foi apenas uma reação, né, apenas, ao dia D, né, ao dia D não, a Pearl Harbor. Então, assim, pra mim, Hiroshima era isso. Era a história que estava no livro, né? Eu nunca tinha parado para pensar o que era passar pela queda de uma bomba atômica na sua cidade, né? Eu nunca tinha parado para pensar o que era uma bomba atômica. Nunca. E quando você lê esse livro, você humaniza essas histórias. Você personifica a bomba, né? E eu acho que essa é a grande sacada desse livro, dos livros em reportagem em geral, mas do Hiroshima principalmente, né? Ele faz você acreditar que aquilo realmente é verdade. Aconteceu e aconteceu desse jeito. E não é só uma linha na parte de história da Segunda Guerra, né? É a devastação de uma cidade com a maioria civil, né? Com justamente essa desculpa, né? De acabar com militares, porque tinham muitos militares, não, né? Na verdade, eles queriam mais, era matar civis mesmo, para justamente dar um fim à Segunda Guerra, né? Foi a cartada final ali dos Estados Unidos. Mas você humaniza e você começa a perceber que aquilo é desesperador demais e que você nunca vai ter ideia do que é uma bomba atômica, apesar de o John Hersey conseguir mostrar isso muito próximo de você. O John Hersey, logo que escreveu o livro, esse livro também foi publicado em etapas na The New Yorker, ele quase foi banido dos Estados Unidos, né? Porque ele deu voz pro inimigo, né? Inimigo. Porque, na verdade, assim, a ideia dos Estados Unidos era, olha, fizemos isso, puxa, é uma pena, lamento, né? Mas tivemos que fazer. Essa é a história dos Estados Unidos, né? Que sempre, na maioria das versões que a gente conhece, foi assim que a gente aprendeu. E aí o John Hersey chega lá e fala assim, não, gente, não é bem assim, existiam pessoas lá, né? E daí ele vai conversar com essas 6 pessoas e mostrar que não é desse jeito. Então, ai, gente, Hiroshima é de tirar o fôlego mesmo, né? Faz parte total aí dessa lista de melhores livros-reportagem, principalmente de livros-reportagem de muito sofrimento, assim. Ele é um livro-reportagem, gente, super pequenininho. Ele é curto, ele não é um livro-reportagem grande, mas ele é estarrecedor, assim, que mostra que tamanho não é documento, né, nesse daqui. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram por aqui. Vamos lá. Cheguei tarde, mas bem na hora do Hiroshima. Estamos no terceiro aqui, né, no Hiroshima já. Esse é um que narra as pessoas queimadas se escondendo em rio? Sim, esse mesmo. Esse mesmo. Ai, gente, é desesperador. Então, gente, eu queria convidar agora vocês para... Eu também chorei a vida lendo. Nossa, chorei demais, gente. Mari, quer entrar aqui e falar com a gente do Hiroshima, de algum livro-reportagem, ou de outro, né? Porque eu falei aqui dos
Falei do Truman Capote, A Sangue Frio, falei do Hiroshima, do John Hersey, falei do Missoula, do John Krakauer, e falei do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Porque hoje eu não consegui falar só de 3, né? Falei de 4. Quem que quer entrar aqui, falar comigo, conversar? A gente tem um tempinho ainda. Por incrível que pareça, eu fiquei falando aqui que nem uma desesperada, mas a gente tem um tempo ainda pra falar. Então, esses foram... Eu preciso colocar, inclusive, os livros da outra live, que eu esqueci, mas hoje eu coloco também esses 4 que eu indiquei, e mais mais alguns que alguém queira conversar. Mariana Carvalho tá aqui, ela é fã da Arbex, é verdade. Mari, vou te chamar, hein? O que você acha? E fora, né, gente, livro-reportagem que a gente lê durante a faculdade, né, nos TCCs da vida, a Agatha tá aí, que não me deixa mentir, que escreveu O Clube Secreto da Dor, que é um livro-reportagem dolorosíssimo também, sobre mulheres que foram abusadas na infância. Então a gente tá com uma autora de livro-reportagem. Tô chamando a Mari, hein? Vamos ver se ela vai me atender. Todo dia, mesma noite, da Arbex Nossa Senhora, gente, eu chorei a vida também lendo Todo Dia, Mesma Noite. E Mari, tudo bom? E aí? Que legal ver você aqui. Me conte, tem algum livro reportagem super, Então, agora super querido do coração? você não falou desse. Eu li bastante no Olho da Rua, eu achei bem legal, porque são várias reportagens que foram publicadas, se não me engano, na Globo News, foi? Tem uma cola aqui comigo. Ah, Foi um livro, são várias reportagens, é um compilado de algumas reportagens. E é um livro legal, mas agora o do Hiroshima, eu lembro de ter lido na faculdade e eu lembro que foi o primeiro livro que eu chorei muito, que eu não conseguia terminar de ler porque eu não conseguia parar de chorar nunca mais. E eu lembro muito dessa cena ali, né, que eu comentei, que são as pessoas queimadas se escondendo dentro dos rios. Meu Deus, eu sou muito sensível. e que não adiantava, né? Não adiantava as pessoas queimadas irem para o rio, porque era totalmente diferente de uma queimadura normal, né? Assim, de uma... Então, do E Hiroshima. esse que você falou, só me diga o nome de novo, de Olho na Rua? Olho da Rua. E é um compilado de jornalistas. Ele é um compilado de várias reportagens que foram muito impactantes na vida de diversos jornalistas. Então, ele tem. Ah, que legal! Ele é bem. Meu áudio está muito baixo. Abaixo. E a organização desse livro é de quem? Putz, eu não lembro, eu não estou em casa para pegar ele. Você lembra quem fez o compilado das histórias? Miriam Leitão, talvez. Ah, que legal! Bacana! Esse eu não conheço. Eu vou colocar na lista também. Ele é bem legal. Eu li já faz um tempinho e eu lembro que eu li bem recém que eu saí da faculdade, porque eu tava com os eu li e Aham. gostei, depois, um tempo depois, anos depois, eu li de novo, porque é bem gostoso, é uma Pra leitura que... gostosa. Ah, é. O Hiroshima é um que eu tinha que ler de novo, assim, mas eu vou sofrer de novo, eu sei. Tô Então, numa vibe de sofrer com leitura, porque eu comentei com você que eu tava lendo os do Holocausto, né? Então, cada semana é um luto diferente. isso. E vá para o John Krakauer, o Missoula, que também é um desespero. É, Acho que vai funcionar. Dentro do teu projeto, funciona. vou ler. Eu já tô com uma lista aqui agora Que legal. de lives. Que bom que você entrou para conversar com a gente. Vou ver se alguém mais quer falar de outro livro. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, um beijo. Olha, gente, o meu eu consigo fazer uma
E agora? Me ouvem? Me ouvem? Acho que não. Claro, isso daqui não tem. Ah, meu Deus. Gente do céu, vocês estão me ouvindo agora? Ana sendo Ana, exatamente. Vocês estão me ouvindo agora? Estão dando? Ah, o Rosa tinha dado certo? Nossa, não tinha percebido. Ei, me diga alguém se vocês estão me ouvindo. Também acho que tem que ter um pedaço a mais. Gente do céu. Tá dando para ouvir, gente? Vocês estão falando que tem que ter mais live, mas vocês não estão dizendo se estão me ouvindo. Ah, então, muito bem. Gente do céu. Eu não achei o meu fone de sempre hoje, por isso que deu essa besteirada toda. Ai, desculpa. Muito bem, deixa eu ler o que que vocês não estão, o que que vocês não estão me detonando e deixa eu ver o que vocês estão falando de bom. Muito bem, deixa eu ver. Gosto dos livros do Drauzio. Vocês ouviram eu falando dos livros do Drauzio? Não. Até que parte será que vocês ouviram? Tá. Em nome dos pais do Mateus Leitão, né? Do Mateus Leitão, que é bem bom. Tá mudo, pega o fone, sem som, ficou mudo, sem áudio, meu Deus. O celular dela tá meio louco, às vezes some som. Gente, meu celular já caiu 3 vezes na privada, então ele tem um problema sério no som. Agora sim, voltou. Muito bem. Voltou, ouvindo sim, tá certo, voltou o som. Nossa, gente, olha vocês falando várias vezes que deu certo o som e que louca. Agora eu tô rindo sozinha aqui. Bem, eu acho que tem que ter mais um pedaço da live para complementar. Pode ser. Voltamos. Verdade, Ana, ignora a gente. Estamos ouvindo sim. A Ana tá tipo famoso, não lê mais os comentários. Até parece, gente, como vocês vão ver. Ignora os fãs. Não ouvimos Drauzio, não ouvi nada de Drauzio. Depois que a Mariana saiu, para mim ficou sem áudio. Tá mudo agora? Nossa, gente, a Kelly me disse que tá mudo, será? Tá, então vou continuar falando. Eu tava falando do Drauzio, que é a minha trilogia preferida, né? O Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, que eu acho maravilhoso, assim. E daí eu também tinha falado que alguém, depois do Drauzio, alguém falou sobre. Ah, que também tinha que ler Hiroshima de novo. Eu tenho que ler Hiroshima de novo, mas eu tenho medo de ficar sofrendo tudo de novo. E uma outra coisa que eu falei que vocês não me ouviram. Eu queria que a Agatha entrasse para falar sobre o Clube Secreto da Dor, que vai ser publicado. Porque é um livro assim extremamente importante, né? Tomara que a Agatha não tenha desistido depois dessa confusão com o áudio. Mas eu queria que a Agatha entrasse. Será que ela topa? Será que tá acabando já também o tempo? Acho que tá, depois dessa confusão toda. Ó, a Agatha até fugiu, coitadinha, né? Sumiu. Mas a Mariana Carvalho também não tá aqui, Aline, que você tinha pedido para eu chamar. Mas ela não aparece mais aqui para mim. Então, ela também não tá. Então, gente, assim, ó, nossa, foi uma confusão, né? Essa live aqui hoje. Eu sou desse que penso que tenho que ler um livro de novo, mas não quero sofrer de novo. Nossa, eu também, gente. Deus do livre, para que ficar sofrendo, né? Tudo de novo com Hiroshima. E aí, gente, eu acho que não, tem 11 pessoas, não é só vocês, não. Eu acho que a gente vai acabar abrindo
um pouquinho mais de uma outra live. Deixa eu ver que horas são. Daqui a pouco já vai cair. Mas porque eu queria dar umas indicações, assim, né, de outros autores. Então, assim, eu falei da Daniela Arbex, né, a Maria Carolina falou sobre o Caco Barcelos, né, o Rota 66, o Abusado. Acho que tem um livro super bom do Misha Glenn, que é O Dono do Morro, que conta a história do Nem, que era dono da Rocinha, né, o traficante lá, dono da Rocinha. Eu tinha colocado nessa lista alguns livros, reportagem da Xin Han, que ela escreve sobre a China e tem um livro reportagem dela que se chama Cisnes Selvagens, que conta a história de 3 gerações da China. Então, assim, você fica conhecendo a história inteira da China pelo livro reportagem dela. É incrível o livro dela. Vamos falar de Sem Liberdade Eu Não Vivo, da Sui e da Laura. Vamos. Eu, na verdade, gente, preciso fazer uma live só de livro-reportagem que surgiu de TCC, porque tem muitos livros bons, livros-reportagem que surgiram daí. Acho que eu vou fazer uma live disso, para daí falar de todos ali, né? O Sem Liberdade Eu Não Vivo, da Suelen e da Laura, também foi um livro de TCC, e elas entrevistaram sobreviventes de tortura na ditadura aqui em Curitiba. Então, assim, acho que é muito, muito legal a gente falar desses livros. E eu queria muito que a Agatha entrasse, mas ela não está aqui. Acho que eu consegui, gente, falar a maioria das coisas que eu queria dizer para vocês. Assim, eu sei que foi meio confuso, mas se vocês, se quiserem, quando fechar aqui, eu abro de novo para a gente ver se a gente consegue falar com a Agatha ou falar com mais alguém. Mas acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar. Alguém quer que... Deixa eu ver, o Jeff não tem Insta, fica a dica para 2021. Não, 2021 não, né? A UP podia ter feito um evento dos 10 anos do curso com os livros e portais dos alunos. Verdade, seria legal, né? Posta depois, Ano, todas essas indicações. Posto sim. Tem o meu Reflexos. O da Evelyn é maravilhoso também, gente. Da Evelyn e do Jefferson. A gente tá cheio de escritor de livro-reportagem aqui, gente. Impressionante. Eu admiro quem faz livro-reportagem de TCC. Prefiro a monografia mesmo. Eu também, gente. Eu acho uma coragem sem fim fazer livro-reportagem no TCC. Eu sempre dou... A Maria Eduarda tá aí, né? Que não me deixa mentir, que é a minha orientanda desse ano. Eu todo ano assim dou um super apoio, eu acho o máximo quem escreve livro-reportagem, mas eu acho bem difícil, tá? Gente competente demais, muito, muito competente. Porque é um trampo assim tudo, né? Você manter a faculdade ao mesmo tempo e conseguir fazer entrevista, daí quando vem a parte de diagramar, de imprimir, gente do céu, haja coração mesmo. Você podia falar do primeiro que você orientou. Ai, a Kelly tá aqui. A Kelly, gente, foi o primeiro livro-reportagem que eu orientei. Pô, você podia entrar aqui e falar, né, Kelly? Ai, muito legal. Infância abandonada, é isso, né? Nossa, que medo de não lembrar direito. Mas é um super exercício, assim, né? Quantas noites sem dormir. Então, acho que livro-reportagem, assim, é um trampo total, né? Por isso que a gente tem que valorizar tanto os livros-reportagem que a gente lê, porque a gente sabe, né, que são muito difíceis mesmo. Será que a Kelly aceita entrar? Ela vai morrer de vergonha se eu chamar ela. Quer ver que ela vai dizer não posso? Ó, tá todo mundo querendo você, Kelly. Tem as Alzheimer do último semestre também, bem difícil conciliar tudo. Tem a melhor orientadora do mundo. Ai, obrigada. Vai cair, não dá tempo. Não, então eu vou encerrar e vou abrir outra live, tá? Voltem, por favor.